escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. De que lado você está? Esse é o tema da nossa revista, né? Nós já estamos na terceira aula, né? Para quem está acompanhando desde o começo, nós tivemos a primeira aula com o professor Daniel Colombo, a segunda aula com o Ronaldo, né? Tivemos vendo, desde a primeira aula, essa ideia, né, de que há uma luta entre a carne e o espírito, né? E de que não é possível você não tomar um lado, uma posição, né? Não tem como você ser uma pessoa isenta, né, no meio do muro, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, né? E aí as lições que foram vistas, né, mostram que há essa tensão entre a carne e o espírito, né? Que há uma forma de a gente vencer a imoralidade, né? E a lição de hoje, né, vai falar sobre uma espiritualidade autêntica, né? Esse é o tema da lição de hoje, né? Espiritualidade autêntica, livres da idolatria, né? E como textos básicos, né, nós vamos estar trabalhando primeiro, né, com Gálatas 5,16. Diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, uma ordem aqui de Paulo, né, que a gente deve andar no Espírito, né? Quando a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz aquilo que a carne, né, exige de nós, né? A carne aqui no sentido da natureza humana degenerada pelo pecado. Esse é o sentido que Paulo coloca, né? Ele está, portanto, opondo de um lado o espírito, né, e do outro lado a tendência da natureza humana, né, decaída, destruída pelo pecado, né, em fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí Paulo continua, né? As obras da carne são conhecidas, né, e são, né? Ou seja, tudo aquilo que é obra da carne, aquilo que é próprio da natureza do ser humano caído, é algo conhecido, né? E é conhecido tanto por aqueles que foram regenerados e transformados por Cristo, como por aqueles que não são. E quais são essas obras da carne? Paulo começa a delinear cada uma delas, né? São a prostituição, a impureza, a lascívia, aí continua no versículo 20, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Então, todas essas, né, são obras da carne, né? Ele começa lá então, né, só lembrando no versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, né? Então, qual seria o objetivo da lição de hoje, né? Basicamente dois, né? Primeiro, identificar os falsos ídolos do coração e as falsas crenças que iludem a vida, né? Nós não vamos falar de todas aquelas obras da carne, mas o que nos interessa hoje, né, justamente os problemas causados pela idolatria e pela feitiçaria, né? Então a gente tem que identificar quais são esses falsos ídolos do coração, quais são as falsas crenças que iludem a nossa vida, né? E a gente tem que aprender a vigiar para não praticar idolatria e feitiçaria, né? Talvez você possa estar falando, bom, mas o cristão pode praticar idolatria, o cristão pode praticar feitiçaria, né? A gente vai ver que pode, né? Como obras da carne, né? Se nós, como cristãos, né, não vigiamos, né, como nós devemos, a partir da palavra, nós podemos praticar condutas que são idólatras, né, ou condutas que possam ser equiparadas à feitiçaria. A gente vai entender o que é uma, o que é outra, né? Então, primeiramente, né,
só relembrando um pouquinho do contexto, né, da carta de Gálatas, né, principalmente nessa segunda metade de Gálatas, né, a ênfase que Paulo vai dar é que em Cristo a vida é liberdade, né? Então, diferentemente do que se entende, né, muitas vezes, que a religião, né, o viver para Cristo é algo que nos aprisiona, né? Na verdade, a vida em Cristo é uma vida de liberdade, né? Paulo vai trabalhar muito bem isso, né, em diversos textos, e principalmente em Gálatas, que é o livro que nós estamos trabalhando, né? Ele diz lá, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele continua lá em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor de Deus. Então, Paulo vai trabalhar aqui, em Gálatas, né, um conceito de liberdade um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, na filosofia grega, da época de Paulo, ou mesmo na filosofia contemporânea, né, do mundo que nós vivemos, né? Quer dizer, a ideia da liberdade que nós temos na filosofia, né, hoje no conceito da pós-modernidade onde nós vivemos, você é livre para fazer aquilo que você quiser, né? Então, tudo aquilo que tiver ao alcance da sua vontade, você pode fazer, porque isso não tem problema nenhum, né? Essa é uma liberdade mundana, né? A liberdade que Paulo está falando é uma liberdade totalmente diferente. Na verdade, Paulo nos apresenta a única, genuína e verdadeira liberdade, né? Vou trazer aqui para vocês um mito, né, que foi descrito por Platão, filósofo grego, né? O mito, ele só para vocês terem uma ideia, a gente às vezes confunde mito com algo fantasioso, né, puramente fantasioso, né? E o mito, ele tem a ideia, né, de transmitir um conceito, né, através de uma história, né? Então, o mito que eu vou trazer de Platão é um mito famoso, né, chamado mito da caverna, né? Platão descreveu o seguinte, né, que os indivíduos estavam presos dentro de uma caverna, né, acorrentados e voltados com a sua visão para o fundo da caverna, né, e atrás deles haviam uma passagem, né, onde os indivíduos, onde objetos passavam, né, outros indivíduos passavam, né, e atrás dessa passagem havia uma fogueira, né, de modo que as pessoas que estavam atrás daqueles indivíduos que estavam presos, né, ao passarem, a sua sombra era projetada no fundo da caverna. Então, aqueles que estavam presos tinham uma ideia do que era a realidade, do que era a vida, né, a partir das sombras que eram projetadas na caverna. Ou seja, eles viam algo que na realidade não correspondia à realidade, né? E aí Platão diz que em certo momento da história alguém se liberta dessa caverna, né, e passa a enxergar o mundo efetivamente como ela é. Ou seja, aquilo que estava sendo projetado no fundo da caverna é apenas uma imagem, uma sombra, né, de algo que efetivamente existia de uma forma muito diferente do que estava sendo visto, né? Platão ali quer, de certo modo, mostrar como a sabedoria pode iluminar a visão e a mente das pessoas, né? Por que eu trouxe esse mito da caverna? Porque, de certo modo, né, quando nós vivíamos presos pelo pecado, nós enxergávamos as realidades do mundo, né, da forma como aquelas pessoas dentro da caverna, né? Nós não enxergávamos a verdade como ela é, nós não enxergávamos Deus como Ele é, nós não enxergávamos nenhuma realidade do mundo como efetivamente Ele é, né? Nós tínhamos uma
uma ideia distorcida do que é a verdade, do que é a realidade, né? Nós tínhamos uma ideia distorcida do que era pecado e do que era santidade, né? E aí Paulo vem e fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quando houve essa libertação, né, a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração foi restaurado. Isso permitiu com que nós enxergássemos a vida, a realidade como efetivamente ela é. Então, antes dessa liberdade que Cristo nos trouxe, né, nós não tínhamos condição alguma de fazer qualquer escolha, né? A única escolha que nos era possível era a escolha pelo pecado, a escolha pela morte, né? Quando Cristo vem e nos liberta dos grilhões do pecado, né, da escravidão do pecado, né, ele permite com que nós agora enxerguemos o pecado, né, e a santidade como ela efetivamente é. E nós temos agora a possibilidade, né, de escolher fazer efetivamente o que é certo, né? E aí, como Paulo fala lá em Gálatas 5,13, nós fomos chamados à liberdade, né? Portanto, nós não podemos, de modo algum, usar essa liberdade agora para dar ocasião à carne, né? Nós somos libertos de enxergar a santidade de Deus através de uma sombra projetada na parede, né? Nós temos que enxergar agora a santidade dele como ela é, através da palavra, né? Então, nós não podemos, de modo algum, né, dar ocasião à carne, né? E a gente viu que, entre as obras da carne, né, Paulo cita a idolatria e a feitiçaria. Como eu falei, você pode perguntar, bom, mas eu não tenho imagens em casa, né, eu não pratico nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria, nenhuma mágica, né? Mas a gente vai ver que muitas vezes nós damos vazão a essas obras da carne na nossa vida, né? E é isso que nós temos que lutar contra, né? Ou seja, são duas obras da carne, idolatria e feitiçaria, né? Contra a qual nós devemos, né, nos opor, lembrando, como Paulo falou, que há um conflito que é especificamente cristão, que é o espírito e a carne, né? Lembra que, voltando àquela alusão ao mito da caverna de Platão, né, aqueles que estão presos dentro da caverna, né, eles não têm opção, eles não têm escolha, não há conflito entre eles. Eles simplesmente enxergam o mundo a partir dos olhos carnais, né? Quer dizer, esse conflito, né, essa tensão que há entre o espírito e a carne, ela só é possível nos cristãos, porque os cristãos foram agora libertos, né, pelo sangue de Cristo para viver uma vida no espírito, né? Então, só que ainda na nossa vida como cristãos, né, existe ainda a carne militando contra o espírito, né? É o que Paulo nos fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Aqui novamente recorrendo lá à alegoria do mito de Platão, no mito da caverna de Platão, né? A luz e as trevas são opostos, né? A sombra, né, ela é o resultado da ausência da luz, né? E é mais ou menos a ideia aqui que Paulo está colocando. Olha, a carne ela vai militar, ela vai se opor ao espírito, né? E o espírito naturalmente vai se opor à carne, né? Por quê? Porque espírito e a carne são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a ideia da carne, né, é justamente submeter a nossa vontade ao pecado, a fazer tudo aquilo que vai contra o que Deus espera de nós, né? O Espírito, ele luta, portanto, contra a carne, porque o Espírito, ele nos ensina, né, e nos conduz a fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, em nós cristãos, existe esse conflito, né? Nós somos salvos, né? Somos regenerados, mas ainda não atingimos a perfeição do caráter de Cristo, né? Ainda em nós convive
essa tensão entre o espírito e a carne. Nessa tensão, obviamente, nós praticamos muitos atos, né, que se enquadram no conceito de idolatria, né? Aqui a idolatria, a gente tem que entender ela como uma ofensa contra Deus que começa no coração, né? A gente acha, muitas pessoas acham que a idolatria é simplesmente você colocar uma imagem, você adorar uma imagem de escultura, né? E o conceito bíblico mesmo de idolatria vai muito mais além, vai além de você fazer uma imagem, né? É uma coisa muito mais profunda, né? É algo que começa lá no coração, né? No coração humano, né? É colocar qualquer coisa no lugar de Deus em nossa vida, ou seja, tudo que nós colocamos à frente de Deus como algo como mais importante, né, do que Deus, né, a gente pode entender como idolatria, né? Mateus 6:21 fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Então, eu posso enxergar a idolatria não simplesmente como uma exteriorização de um ídolo que eu construo, né? Mas é um ídolo que eu coloco no trono do meu coração. Qualquer coisa que eu coloco no trono do meu coração e que não seja Deus, né? Então aí eu posso ter uma idolatria quando eu coloco o meu trabalho, quando eu coloco o meu estudo, quando eu coloco a minha família, quando eu coloco um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, quando eu coloco a igreja, né? A igreja também pode ser um objeto de idolatria, ou seja, tudo aquilo que eu coloco no lugar que deveria ser ocupado exclusivamente por Deus, né? Então, quando eu entendo que a idolatria é muito mais do que eu fazer um ídolo, né? Eu vejo que muitas vezes na minha vida eu sou idólatra, porque eu não coloco Deus acima de todas as coisas, né? Deus não está assentado no trono de todas as áreas da minha vida, né? Isso, portanto, é praticar idolatria, né? E é uma ofensa a Deus, né? É uma obra da carne, né? Eu deixo de andar no Espírito, né, para satisfazer aquilo que é mais importante, ou aquilo que eu considero mais importante para mim, e deixando Deus de lado, né? A outra obra, né, da carne que a gente viu é a feitiçaria, né? A gente pode entender a feitiçaria como rituais, práticas para obter poderes místicos, espirituais ou ajuda para resolver problemas. Você vai achar inúmeros conceitos sobre feitiçaria, né? Porque a gente tem que entender que a feitiçaria é um modo de eu confiar, né, na minha vontade ou em instrumentos que estão ao meu alcance e não naquilo que Deus pode fazer na minha vida, né? Quer dizer, aqui, lógico, a gente compreende o conceito de feitiçaria como aquelas práticas de bruxaria, né? De necromancia, né? Todas aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Mas a feitiçaria também, aqui no sentido de Gálatas, é toda vez que eu recorro a coisas que eu sei que são erradas para resolver algum problema meu, ou para atingir algum objetivo meu, né? Eu deixo de considerar aquilo que Deus pode fazer na minha vida, né? E eu confio naquilo que eu posso fazer, nas forças que eu posso invocar, né? Essa é uma ideia de feitiçaria, né? E nós fazemos isso, né? Muitas vezes nós deixamos de confiar naquilo que Deus pode fazer, né? E recorremos até a elementos místicos, né? Para resolver problemas, né? Isso, inclusive, no mundo evangélico tem sido, infelizmente, muito comum e natural as pessoas tentarem resolver através de um copo de água abençoado, né? De um pano ungido, de um óleo especial, né? Isso é uma forma de feitiçaria, né? E, como a gente viu, é também uma das obras da carne, né? A gente vê lá, por exemplo,
o porquê da feitiçaria, né, ser errada, né? Nós vemos na Apocalipse 21:8, né, dizendo, né, quanto põe aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Então, feitiçaria e idolatria, assim como outras situações aqui, mas essa feitiçaria e idolatria são claramente condenados pela Bíblia, né? E são vistas, né, como Paulo nos coloca, como obras da carne, né, que, portanto, se opõem àquilo que o Espírito espera de nós, né? Bom, a primeira parte, como a gente vai enfrentar a idolatria, né? Como a gente pode enfrentar a idolatria? Talvez não. O primeiro ponto, né, a gente só enfrenta um problema quando, primeiramente, a gente reconhece que ele existe, né? Muitos cristãos talvez não consigam enfrentar os ídolos que estão colocados em vários tronos levantados nas suas próprias vidas, porque eles não reconhecem que isso pode ser um problema da vida do cristão, né? Então nós temos que entender que há ídolos que nós colocamos na nossa vida, né? Tronos que nós criamos na nossa alma e que nós precisamos remover eles, né? A gente vê que Deus não tolera qualquer tipo de competição pela lealdade do nosso coração, né? Ou seja, Deus ele exige exclusividade, né? Deus exige que só Ele tenha assento ao trono do nosso coração, né? No Salmo 103:25 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quer dizer, a gente tem que entender que quando a gente olha para o céu ou para a terra, né, não há outro que possa ocupar o trono da nossa vida, né? Nós enfrentamos a idolatria quando nós buscamos colocar Deus no centro de todas as áreas da vida, né? Deus ele tem que ocupar o centro da sua área familiar, da sua área profissional, né, da sua área afetiva, de relacionamentos, né? Ou seja, ou de qualquer área, né? Não basta Deus ser senhor de algumas áreas, né, e espectador de outras, né? Deus ele quer ser o senhor de toda a sua vida por inteiro. E a gente vê lá em 2 Samuel 23:32, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ou seja, quando você olhar para qualquer área da sua vida, quem é o Deus daquela área, senão o Senhor? Quem é aquele que pode ser o rochedo daquela área de toda a sua vida, senão o nosso Deus, né? Deus não participa da nossa vida pela metade, né? Ele quer participar da nossa vida por inteiro, né? Ele quer acompanhar e governar todas as áreas da nossa vida, mesmo aquelas que você talvez não saiba que tem, né? Aqueles quartos escuros da sua vida que nem você entra, Deus quer entrar ali e quer fazer uma revolução, uma transformação profunda na sua vida, né? Agora você precisa reconhecer quem é Deus senão o Senhor, né? E quem é o rochedo senão o nosso Deus, né? E aí Isaías 46:9 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, né? Todas as vezes que a gente coloca um ídolo em alguma parte da nossa vida, assim, né, nós estamos fazendo comparando esse ídolo com Deus, né? Como se houvesse alguma coisa, né, semelhante a Deus que pudesse nos dar alento e conforto, né? E Isaías fala: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ou seja, para enfrentar a idolatria, nós temos que lembrar que nada se compara a Deus. Nós não podemos
comparar a Deus a nada que há acima dos céus, a nada que há embaixo da terra. Deus é incomparável, e, portanto, ele é aquele que é o único que é digno de sentar no trono do nosso coração. Nada mais pode ocupar o centro da nossa vida. Salmo 16:2 diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. É lógico, que o salmista ele tinha outras coisas na vida dele. Eu não estou falando isso. Mas quando ele fala que outro bem não possuo, senão somente a ti, é um reconhecimento de que nada se compara a Deus. Se eu quero colocar Deus no centro do meu coração, da minha vida, não posso fazer comparações com Deus. Comparar nada, nada que seja com Deus. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Ou seja, Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Deus é aquele que satisfaz todas as nossas necessidades. Eu não preciso de Deus e mais alguma coisa. Eu não preciso de Deus e mais sucesso profissional. Eu não preciso de Deus e mais dinheiro. Eu não preciso de Deus e mais nada. Deus, ele é por si suficiente. Eu não preciso de mais outra coisa. Eu tenho que reconhecer isso na minha vida. É lógico, a própria Bíblia fala que quando eu busco o reino e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, aquilo que nós necessitamos em termos físicos, biológicos, afetivos, são próprios da natureza humana, o próprio Deus vai suprir. Mas nós temos que entender que o nosso ponto de partida, o centro da nossa vida tem que ser Deus. E aí, como é que eu enfrento a feitiçaria? Aí você pode falar, não, eu não faço isso, não pratico feitiçaria, isso é coisa do diabo, o cristão não faz essas coisas. Talvez a gente não faça, obviamente, naquele sentido do senso comum, da feitiçaria, de praticar, buscar a prática de mágicas e místicas, Mas a ideia, como eu falei no começo da feitiçaria aqui, é, dentre outras coisas, você confiar naquilo que não não vem de Deus. Eu trouxe aqui uma ideia do Stott, tem um livro dele que é um comentário a Gálatas, ele fala o seguinte: se idolatria é o impudente, é impudente mesmo a palavra, não é imprudente não, é impudente culto prestado a outros deuses, ou seja, idolatria é toda vez que eu presto um culto a outros deuses, pode ser o Deus verdadeiro e pode ser qualquer outra coisa que eu coloco no lugar de Deus, feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal, ou seja, eu deixo de confiar naquilo que Deus pode fazer na minha vida e eu recorro a poderes, uma troca secreta, uma relação secreta, com poderes que são do mal. Se você tiver curiosidade, e ler um pouquinho sobre a prática da feitiçaria, da bruxaria, você vai ver que uma das tônicas de todas essas práticas é justamente a exaltação do homem em si mesmo, aquilo que o homem pode fazer. Ou seja, Deus não tem lugar nessa relação. Se tem um problema, você pessoa, pode recorrer a instrumentos místicos para tentar solucionar o seu problema. Ou seja, a feitiçaria, dentre outras coisas, é justamente não colocar a confiança em Deus. E aí, o Salmo 40 nos diz, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quer dizer, como é que você enfrenta a feitiçaria como obra da carne? É você justamente colocar no Senhor a sua confiança. A feitiçaria normalmente é uma forma um caminho mais fácil de você tentar resolver, um atalho para você tentar resolver os problemas na sua vida.
Só que o grande problema é que isso traz resultados não esperados, né? A gente vê lá em Oséias, por exemplo, 10:13, falando o seguinte: arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Né? Quer dizer, se você confia na feitiçaria, né? Se você confia naquilo que você pode fazer, em poderes ocultos, místicos, né? Em agouros, na sorte, né? É isso que você vai colher. É isso que Oséias está falando. Se você confia na malícia, é isso que você vai... você confia na perversidade, é isso que você vai colher. Você plantou a mentira, é isso que é esse fruto que você vai comer. Né? Quando você confia nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes, ou seja, quando você confia naquilo que você tem, né? É isso que você vai ter como consequência. Né? E aí a gente vê Salmo 143:8: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Né? É um texto que, de certo modo, é um contraste, né? Ele traz o oposto daquilo que Oséias está falando. Né? Tudo aquilo que você colher, plantar, né? É esse resultado que você vai ter. Se você confia em si mesmo, é da confiança em si mesmo, né? Nos seus instrumentos que você vai colher. Né? E o Salmo fala, mas também, o Salmista atrás, mas há um outro caminho a isso. Né? Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E aí o Salmista fala, mostra-me o caminho por onde devo andar. Né? É esse caminho que eu quero andar, não aquele caminho que a minha capacidade, as minhas habilidades me conduzem, né? Mas aquele caminho que o Senhor me mostra, né? Porque aqui elevo a minha alma. Né? Quer dizer, você quer combater a feitiçaria, né? Confia no Senhor. Não acho que a vida ela é uma busca fácil, né? Pela resolução dos problemas. Não há atalhos, né, no caminho do Senhor. Né? O caminho de Deus ele é perfeito, né? E Deus ele vai à frente, né, aplanando os nossos caminhos. Né? Então não há na vida do cristão, né, não há atalhos. Né? Deus não trabalha com atalhos na nossa vida. Né? Deus trabalha com a nossa vida, com a nossa sujeição a Ele, né? Entendendo que Ele é aquele que está no centro da nossa vida. Né? E aí eu termino, né, com um texto muito conhecido, né, talvez uma das maiores poesias da história humana. Né? Dizer, se você quer combater idolatria, feitiçaria ou qualquer obra da carne, reconheça que o Senhor é o seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É aqui uma afirmação profunda e verdadeira para a nossa fé cristã. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso pastor, né, a gente entende que nada, né, não é algumas coisas, né, mas nada me faltará. Né? Deus é, portanto, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Né? Que nós possamos entender, portanto, que a verdadeira espiritualidade é essa. Né? Qual que é a espiritualidade autêntica? Né? Quando nós entendemos que Deus é aquele que deve ocupar, né, o centro da nossa vida e que nós devemos confiar todas as coisas que nós temos nas mãos dele. Que Deus nos ajude a entender isso.